Olá, está no ar o Jornada, um programa feito por toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas nós viajamos pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a aparência no local de trabalho. O empregador pode ou não fazer exigências relacionadas ao visual dos empregados. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o transtorno bipolar. Em Maceió, Alagoas, segunda corrida e caminhada do Trabalho Seguro alerta para a prevenção de acidentes. E em Brasília, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de uma artista que fabrica bonecos hiperrealistas, iguais aos bebês de verdade. É a arte Reborn. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Cabelos coloridos, tatuagens, barba, cada um tem o direito de ser e de se vestir como quiser. Hoje vamos falar sobre a aparência no local de trabalho. Até que ponto o empregador pode fazer exigências ao empregado? E se isso se torna algo discriminatório, o que o trabalhador pode fazer para se defender? Saiba mais na reportagem especial. Em diversos segmentos do mercado de trabalho, é exigido que o trabalhador tenha um certo perfil ou que se encaixe em um padrão estético, o que acaba colocando em questão até que ponto o empregador pode definir as escolhas ou exigir que o empregado tenha uma aparência específica. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. No ambiente de trabalho, não é diferente. De acordo com o artigo 7º, inciso 30, é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Um bar em Brasília foi alvo do Ministério Público do Trabalho por ter feito um anúncio de vagas temporárias com cunho discriminatório. Pelas redes sociais, o dono do estabelecimento procurava jovens desinibidas, bonitas e comunicativas. Ainda esclareceu que se fossem inteligentes e divertidas, a remuneração seria maior. Uma ação civil pública foi movida contra a empresa pelo MPT na Justiça Trabalhista de Brasília, que obrigou que o anúncio fosse retirado. Esse anúncio incomodou muitas pessoas e algumas pessoas perguntaram se poderia ser homem. E ele fez um comentário pejorativo e falou que se a mulher fosse inteligente ele pagava mais. Então algumas pessoas se incomodaram e passaram essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho então intimou esse bar, abriu um que a gente chama de inquérito civil administrativo e o intimou para que ele prestasse esclarecimentos. E o que é mais espantoso é que o bar foi até o Ministério Público e confirmou conduta. Porque inicialmente nós até pensamos assim, lendo assim, parecia até ser uma brincadeira. E ele falou que não, realmente. Ele havia publicado o anúncio, ele defendia aquela publicação porque ele achava que isso estava coerente com o nicho de negócio dele. Segundo ele, era um negócio que atendia e trabalhava com a sedução. Além de tirar o anúncio da internet, o dono do estabelecimento teve que publicar a decisão da justiça no mesmo post. A lei garante a isonomia entre candidatos a emprego. Não tem problema nenhum você exigir uma pessoa que se apresente bem limpa, com uma roupa normal, como se expõe, está correto. Agora, e quando eu uso esse critério de boa aparência para dizer que eu não quero uma pessoa negra, uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa gorda, Por que isso? Isso é um preconceito. O Ministério Público do Trabalho também agiu em Santa Catarina contra a discriminação no ambiente de trabalho. Um decreto de 2005 da cidade de Florianópolis proibia os guardas municipais de usarem barba volumosa,
bigode ou brincos. O MPT entrou com uma ação civil pública e a Justiça do Trabalho condenou a prefeitura a pagar R$200 mil por danos morais coletivos. O entendimento foi de que a regra é inconstitucional e não guarda correlação lógica com a atividade da categoria, baseando-se unicamente na presunção de que a barba volumosa representaria uma atitude de desleixo, como explica a juíza do caso. Dentro da função do guarda municipal, a barba ser volumosa ou aparada não tem absolutamente nenhuma importância, a não ser que se paute num preconceito de que pessoas que usam barbas volumosas são pessoas que estão numa marginalidade, são mais propensas ao crime ou algo assim, né? Então, ela está eivada de preconceito, essa norma, e por isso que ela veio ser questionada em juízo, e o juízo, então, entendeu por bem que essa norma não pode prevalecer em razão do respeito da autodeterminação dos guardas municipais de usarem a barba como eles quiserem, né? Mas dependendo do caso, a empresa pode fazer exigências por questões de higiene ou segurança ligadas à função exercida pelo empregado. A aparência e imagem das pessoas vai ter relação com o trabalho apenas naquilo que ela influenciar, por exemplo, numa questão de higiene, numa questão de segurança. Eu lembro de um caso que nós tivemos em que uma pessoa questionou a exigência da empresa por ela usar calças compridas, e ela, por uma questão de convicção religiosa, ela não queria usar calças compridas. E então a empresa veio e apresentou a justificativa nas normas de segurança e saúde do trabalho, porque para aquela função ela precisava estar de calças e que o uso de saia poderia colocar a própria incolumidade física dela em risco. O poder diretivo do empregador está garantido na CLT, que permite a exigência de uniforme, por exemplo, ou um padrão específico que esteja ligado à imagem da empresa. Em Brasília, uma atendente de loja de aluguel de carros não obteve indenização por ser obrigada a usar cabelo preso, batom vermelho e não poder usar esmalte escuro. O entendimento da 20ª Vara do Trabalho da capital federal foi de que as regras ligadas à aparência, quando não discriminatórias ou não muito rigorosas, estão dentro desse poder diretivo da empresa, por ter ligação com a própria imagem da empregadora. Houve recurso da decisão. Outro caso no Distrito Federal também chamou a atenção. Um músico e publicitário que usava o cabelo estilo Black Power foi coagido na empresa onde trabalhou a usar outro tipo de corte. Porque assim que o meu chefe tinha me contratado, a primeira coisa que ele falou vai ser, o seguinte, você está deixando esse cabelo crescer, eu vou dar um jeito de cortar esse cabelo. Eu não gosto desse cabelo assim. E começou a fazer algumas piadas de cunho meio discriminatório. E só que enquanto eu estava conseguindo responder na cordialidade, estava tudo bem. E o cabelo continuou crescendo, as críticas em tom de piada continuaram vindo, eu continuava devolvendo em outras formas de piada, tudo bem. Só que o meu cabelo começou a ficar alto, aí a piada começou a ficar mais séria, ele começou a falar num tom mais de ameaça. Mesmo com bom desempenho nas funções que exercia e não tendo nenhuma falha que pudesse comprometer a relação com os colegas no ambiente de trabalho, a implicância continuou. Durante uma confraternização de Dia dos Pais, o Cláudio foi obrigado pelo chefe a cortar o cabelo na frente de todos com um barbeiro contratado para o evento. Eu fui porque, como eu ainda estava chegando na empresa, estava só há 4 meses, eu precisava realmente ter esse contato com outros setores, com outros funcionários, com outros colegas, né? E eu fui basicamente para conhecer os outros colegas, né? Para poder socializar com eles e tudo mais. Só que aí ele meio que disse, você vai dar seu nome para o barbeiro poder cortar, você vai guardar na fila, e quando chegar a sua vez eu vou estar na minha mesa, quando chegar a sua vez eles vão me chamar e eu vou lá para acompanhar esse processo. Eu falei, você tá louco, né? Você não vai fazer isso de jeito nenhum. Só que fizeram, né? Fizeram isso sem que eu tivesse querendo, sem que eu tivesse pedido, sem esse tipo de coisa. Quando chegou na vez de cortar o cabelo, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, olha, você pode só aparar as pontas, porque estava dando ponta dupla, estava cortando, estava começando a ficar feio. Só que aí o meu chefe começou a ficar atrás do barbeiro para pressionar, você vai cortar mais. Não, você vai cortar mais.
você vai cortar mais. O trabalhador procurou a justiça. Em primeira e segunda instâncias, a empregadora foi condenada a pagar indenização por assédio moral. A empresa recorreu novamente e o processo ainda não foi resolvido. Para quem sofre a discriminação, fica o trauma. Que você tem que ter uma casca bem mais grossa do que as outras pessoas, mas isso não é novidade para quem, por exemplo, é preto, para quem é gordo, para quem se propõe a ter um estilo de vida um pouco mais diferente. Isso aí é obrigatório, isso é obrigação da pessoa ter a casca mais grossa para aturar as pancadas que a vida te dá, né? E o meu conselho é basicamente o seguinte: além de desenvolver essa casca grossa, investir no seu portfólio. Você tem que ser o melhor profissional possível e impossível para se adequar a essa realidade. De que o povo muitas vezes vai julgar você não pelo seu trabalho, mas pela sua aparência. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o transtorno bipolar. E ainda hoje, em Maceió, segunda corrida e caminhada do trabalho seguro, alerta para a prevenção de acidentes. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho para melhorar os serviços oferecidos aos cidadãos. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho desenvolveu uma ferramenta digital para auxiliar os TRTs na criação de centros de conciliação. A plataforma visa contribuir para que os tribunais se adequem às inovações previstas na Resolução 174 do CSJT, criada para estimular a resolução de conflitos trabalhistas por meio de soluções consensuais. O futuro do direito do trabalho foi tema de encontro no TRT de Santa Catarina com a presença de ministros do STF, do TST e de juristas da Alemanha e do Reino Unido. A programação contou com palestras sobre a relação entre a Constituição e o direito do trabalho. Também foram abordados os desafios enfrentados pela Justiça Trabalhista diante do cenário de crise econômica e o novo Código de Processo Civil. O TRT da 15ª Região, em Campinas, recebeu 35 alunos do 5º ano da Escola de Ensino Fundamental Professor Vicente Hall. Os estudantes conversaram com o presidente do tribunal sobre os programas de combate ao trabalho escravo e infantil. A visita faz parte do projeto O Valor do Trabalho Sustentável, que tem o objetivo de divulgar a importância da justiça trabalhista e a luta por um trabalho ecologicamente sustentável. Os períodos de bom humor se alternam com momentos de irritação ou até depressivos. Essas oscilações são muito comuns em pessoas que possuem transtorno bipolar. Esse é o tema de hoje do quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Saiba como lidar com a situação no ambiente de trabalho. Só quem passa por tantas mudanças de humor e alterações de comportamento sabe o quanto a caminhada é difícil. Imagine ter que lidar com frequentes oscilações entre extrema felicidade quando bate uma vontade incontrolável de ver gente, ir pra rua, abraçar o mundo, e tristeza profunda em que tudo perde o sentido, você não quer fazer mais nada nem ver ninguém, preso dentro de si, consumido por um desejo de que todo mundo, inclusive você mesmo, desapareça. Em homens e mulheres, os sintomas para que sejam caracterizadas as crises crônicas de humor devem permanecer por pelo menos 5 dias. Uma mudança de cidade, a chegada do primeiro filho ou até mesmo o casamento ou um novo emprego podem ser um gatilho para o desencadeamento do transtorno bipolar. A doença em si vai se manifestar dependendo de outros fatores, né, desencadeantes mais ligados ao ambiente. Então, principalmente eventos estressantes. Então, acontecimentos estressantes, sobretudo aqueles que mudam a rotina do paciente, então acontecimentos estressantes que mudam a vida do indivíduo,
tem esse potencial de desencadear o transtorno afetivo bipolar. Dias antes de compartilhar com a equipe do Jornada o que sente e o que passa por causa da doença, Antônio Carlos Firmino não estava nada bem. No momento dessa conversa, ele ainda se recuperava da última crise. Eu estava numa depressão um pouco forte, uma depressão que me levava a um sono contínuo, dormindo, e estou melhorando, mas ainda em processo de melhora. Antônio descobriu o transtorno bipolar em 1976, aos 29 anos. Hoje, com 69, ele diz ainda não ter aprendido a lidar constantemente com sensações que o levam de um extremo ao outro. Causa bastante mal-estar, do ponto de vista, inclusive, psicológico, porque você não tem uma estabilidade na sua vida. Você fica... Quando você menos inverte, você, vamos dizer, passa de um polo para o outro, e aí você se sente sem pé, digamos assim. Antes de entrar em depressão, Antônio diz que costuma passar por períodos de extrema alegria. E são nesses momentos de euforia que ele faz coisas que em condições normais não faria. Eu passei numa feira, tinham 10 coelhinhos, aí comprei os 10 coelhinhos, cheguei no apartamento em casa, que era pequenininho, e soltei, né? Foi o primeiro momento de euforia. Passei em segundo, vi um Chevrolet 54, comprei também. Ele ficou lá, eu não sei como é que fizeram com ele, porque não saía do lugar, né? As ações por impulso quase colocaram em jogo a carreira do economista discriminado por um conhecido. Ele ligou para a empresa e falou que eu não podia ser admitido porque eu era louco. Isso foi o fato mais triste que eu tive. Eu já estava com a minha mulher aqui em Brasília, estava bem na época. Voltar atrás não tinha jeito, porque eu estava com aquele tempo, tinha apartamento funcional, não? Ela grávida, como é que ficava? Com competência e habilidade, Antônio continua até hoje no mercado. A presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos destaca que outros fatores contribuem para o bom desempenho do profissional com bipolaridade, como a conscientização no ambiente de trabalho e o entendimento da doença. Existe uma vida normal, existe uma vida funcional, existe uma vida social, existe uma vida familiar, existe uma vida afetiva, né? A vida existe. A pessoa ela só vai estar, vamos dizer, no momento, só não vai estar bem durante a crise. Passou a crise, a pessoa volta à sua estabilidade. Esta psicóloga lembra que a transparência na relação entre o trabalhador e a chefia pode inclusive facilitar o tratamento da bipolaridade, mas alerta os empregados a refletirem antes de tomarem a decisão de abrir o jogo na empresa. Se eu estou no setor de trabalho onde eu percebo que a chefia, que a situação não vai ser favorável para mim falar, que as pessoas podem ter preconceito, que eu vou poder ter problemas com aquilo, o ideal vai ser que não fale. Claro que em outros contextos, porque se a gente pensar, se um indivíduo ele fala que é bipolar e ele é bem aceito e ele consegue desenvolver o trabalho dele bem, né, já tira um pouco desse preconceito quanto à doença. Mas o falar ou não falar vai depender muito daquele contexto, né? De como aquele indivíduo vai lidar com aquilo. Porque não adianta a gente falar, ok, todo mundo tem que falar e depois ele ter um problema enorme no setor de trabalho. A doença caracterizada pela intensidade dos sintomas se manifesta geralmente entre o final da adolescência e o início da fase adulta. Para entender melhor, no estágio da euforia, há a hiperativação das substâncias do cérebro responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Assim, o indivíduo fica mais agitado, impulsivo e falante. Na depressão ocorre exatamente o oposto. A hipoativação do sistema da serotonina e da dopamina resulta em inibição, desânimo e tristeza muitas vezes profunda. O que se percebe é que a sensibilidade aos acontecimentos estressantes, aos eventos estressantes, aumenta com a doença.
Então, quanto mais crises de bipolaridade o paciente apresenta, maior a sensibilidade dele aos eventos estressantes. Então, o que significa dizer que, para desencadear um primeiro episódio de bipolaridade, ou os primeiros episódios de bipolaridade, são necessários eventos estressantes de maior impacto, de maior magnitude, né? E para desencadear episódios de bipolaridade mais à frente no decorrer da doença, mesmo eventos estressantes menores, menos importantes, já são suficientes para desencadear novas crises. Para prevenir o surgimento e evitar que os sintomas da doença sejam potencializados, são recomendados alguns hábitos, como ter no mínimo 8 horas diárias de sono, fazer refeições saudáveis, praticar atividade física, tomar a medicação receitada nos horários corretos, evitar o uso de drogas e o consumo de bebida alcoólica. A manutenção da rotina de forma regular, mais organizada, com acompanhamento psicoterapêutico, no caso do bipolar, está associada à qualidade de vida. As crises começam a ser mais espaçadas, então acontece, de pacientes que estão há 9, 10 anos sem ter uma crise. Sem precisar de uma crise mais prolongada, onde seja preciso internação. Não é que ele não tem alteração de humor, como qualquer pessoa ele tem, mas ele consegue ficar de uma forma onde ele não precisa de um afastamento do trabalho, onde ele consegue manter a rotina dele normal. E isso por quê? Porque ele tem esse controle mesmo da doença, ele tem cuidado certinho, tem cuidado do sono, de tudo isso, então a tendência é que as crises não sejam tão frequentes. Os especialistas também reforçam que o uso da medicação diária é fundamental para o controle da doença, que não tem cura e pode demorar a ser diagnosticada. Quando um paciente interrompe o uso desses medicamentos, de cada 100 pacientes que interrompem, 47 têm um novo episódio no primeiro ano e 92 têm um novo episódio em até 2 anos, né? Então, como a recidiva é muito alta, em relativamente pouco tempo, e como uma crise de mania ou uma crise de depressão impactam a vida do indivíduo de forma considerável, existe um consenso da Associação Psiquiátrica Americana, Europeia e Brasileira de que esses pacientes devem tomar estabilizadores de humor, para evitar a reincidência de episódios de bipolaridade. Lidar e combater o estigma estão entre os principais desafios das pessoas com transtorno bipolar e seus familiares. Para Neila, que entrou nesta luta em busca de apoio para o próprio filho, ajudar cerca de 1,5 milhão de pessoas é a melhor forma de mostrar a importância desta causa. É uma forma de devolver a eles tudo que eu recebi. No próximo bloco, vamos até Maceió para saber como foi a segunda corrida e caminhada do Trabalho Seguro. E ainda no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de uma artista que fabrica bonecos hiperrealistas, iguais aos bebês de verdade. É a arte Reborn. Nós voltamos daqui a pouco. O CSJT e os 24 TRTs lançaram a campanha nacional de valorização da Justiça do Trabalho. Todos os dias, até 3 de dezembro, cada um dos regionais fará postagens relativas aos serviços da Justiça do Trabalho nas respectivas páginas do Facebook. Acesse facebook.com/CSJT Oficial e saiba mais. Em Maceió, o TRT de Alagoas promoveu a segunda corrida e caminhada do Trabalho Seguro. O evento, que reuniu adultos e crianças, alertou sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Esporte mais conscientização sobre a importância da segurança do trabalho. Foi isso que o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas promoveu na segunda edição da Corrida pelo Trabalho Seguro. E quem pensou que a corrida era só para os adultos se enganou. Quem gastou muita energia logo no início do evento foram as crianças. Os pequenos corredores disputaram provas de acordo com a faixa etária e deixaram os pais orgulhosos. A largada foi no Memorial à República
E para a surpresa dos corredores, até os super-heróis entraram na brincadeira. Durante o trajeto, os participantes foram surpreendidos com outras atrações. Teve cover do Roberto Carlos, apresentação do Bumba Meu Boi, mas o convidado especial mesmo foi o jamaicano Usain Bolt. Quando ele soube da corrida pelo trabalho seguro, veio correndo para o Brasil. Calma, dessa vez era só o cover mesmo. Além do incentivo ao esporte e a conscientização pelo trabalho seguro, o evento estimulou cada participante a doar 1 quilo de alimento. A arte Reborn é uma técnica que surgiu na Segunda Guerra Mundial. Por meio dela, é possível dar a uma boneca comum a aparência de uma criança de verdade. Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma artista de Brasília que se especializou nesse ofício. Veja só. Olhos, cabelos, unhas, dobrinhas, todos os pequenos detalhes que se vê em um recém-nascido. As bonecas hiperrealistas impressionam pela naturalidade e pela semelhança com bebês de verdade. Esse é o trabalho dessa artista. Meu nome é Sandra Costa e eu sou artista reborn. A arte Reborn começou como uma brincadeira, se tornou por um bom tempo um luxo para quem gosta de colecionar e agora está voltando à moda e fazendo parte do desejo de consumo não só das crianças. A arte Reborn, quando ela começou algumas histórias falam que começou na Segunda Guerra Mundial, que as crianças ficaram sem bonecas, né? Então, a partir desse momento, ele foi feito para suprir uma necessidade de brincar de algumas crianças. Mas com o tempo foi ganhando força com colecionadores, porque ele foi ficando um pouco mais caro e geralmente um trabalho mais caro ele exige um público que cuide mais, né? Então são pessoas mais colecionadoras. Hoje ele já está ganhando a força de novo para crianças, né? É muito dado, tanto no Dia das Crianças como em Natal, triplica às vezes a venda. Para que os nenéns fiquem com um tom hiperrealista, não é nada fácil. Eu demoro em média hoje para fazer uma bebê, em média de 40 horas, uma bebê em média de 50 centímetros, 51 centímetros, né? Eu gosto de falar em horas assim, que geralmente é o tempo que eu me dedico mesmo a ela, né? Eu vou dando vida através de várias vezes ao forno e a partir daí vai sendo criado microveias, eu vou dando o tonzinho de unhas crescidas, né? Vem as veias mesmo. Ela é um material caro porque é um trabalho caro porque todo material é muito caro, né? Um olho desse aqui ele chega a custar 130, 140 reais. Só o parzinho de olhos, né? Aí depois é usado um cabelo chamado morré, é de origem animal, da ovelha, para simular um cabelo. Para colocar, ele simula o cabelo do recém-nascido mesmo, a textura. Além de poderem escolher algumas características físicas como cor dos olhos, cabelos e pele, os clientes podem definir se o tórax será de pano ou de vinil, mesmo material dos braços, pernas e cabeças. Tem gente que é mais exigente, querem a boneca igual à foto de um filho quando recém-nascido. Vamos supor que uma filha está fazendo 18 anos de idade, aí a mãe quer presentear com algo diferente, aí ela pede para fazer quando a filha é bebê. Tem namorados, né, que dá de presente para as namoradas, bebê com a fisionomia parecida dos dois, do namorado e da namorada. Tem também de filhos que dão para as mães de presente quando ele era bebê. E assim vai, são várias coisas que as pessoas usam para eternizar quando era bebê. A artista, além de fazer as bonecas, também dá cursos e passa para frente todo o conhecimento. O aluno sai certificado e pronto para transformar simples bonecas em bebês reais. E o
jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!